Som. Isso aí. Pode sentar. Obrigado. Boa noite a todos. Uma ótima oportunidade para nós estarmos aqui nesta noite, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Faz tempo que não apareço aqui, no púlpito aqui, né? Então, vou aproveitar esse momento aqui para realmente agradecer a Deus. Eu até estranho escutar minha voz aqui, né? Bom, vamos então para o nosso estudo. Essa primeira parte nós teremos então aproximadamente meia hora e vamos falar sobre a igreja de Tiatira, né? Já estudamos 3 igrejas, né? A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna e também a igreja de Pérgamo. Né? Hoje a 4ª igreja, a igreja de Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2. Vamos abrir então Apocalipse 2. Versículo 18 até o versículo 20. Apenas 3 versículos. Amém? Acharam aí? Acharam? Vamos ler? Eu estou com uma versão aqui, talvez um pouco diferente de vocês, mas vamos lá. Né? Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti, o tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios de idolatria. Amém? Ok, essa é a palavra de Jesus dita a João, que rapidamente anotou esses escritos. Então vamos ter aqui um tempinho discorrendo sobre essa igreja, e como é comum em todas as cartas, primeiro apresentar as qualidades de Jesus, e aqui ele se intitula o Filho de Deus. Isso diz o Filho de Deus, nada mais, nada menos que esse é o atributo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em outras cartas, Jesus se apresenta, né, com outros atributos, aquele que tem os 7 Espíritos, né, de Deus, tem as 7 estrelas, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Então vai dando os atributos, e depois ele começa então a enumerar os atributos da igreja. Nós vemos que nessa carta é a maior carta escrita em que Jesus para um pouco nessa igreja para discorrer alguns fatos que está acontecendo. E incrível que pareça, essa é uma dos temas mais atuais hoje na igreja cristã, é a igreja de Tiatira. Eu gosto de falar Tiatira, porque é o português verdadeiro, né? Tiatira. Nós habituamos a falar Tiatira, mas é a expressão, né, carioca. Mas o português verdadeiro é Tiatira. Por isso que muita gente não entende o português de Portugal. Vamos lá então. Nós vemos aqui então que essa é uma das maiores cartas dirigida, né, e a menos importante
das cidades. Infelizmente, né, ou felizmente, eu não tenho aquela coisa de PowerPoint, slide, eu sou um pouco prático. Então, são as ruínas da cidade de Tiatira, daqueles tempos do Império Romano. Estão visualizando? Né? Esse é meu PowerPoint, né? É tudo na mão. Inclusive, eu havia feito anotação, né? E acabou sumindo uma parte da minha anotação. Então, eu vou ter que ir pelo Espírito de Deus nessa noite. Amém? Então, essa é uma das cidades menos importantes das cartas das 7 igrejas que Jesus escreveu, dizendo as igrejas. Mas a importância dessa cidade é que ela ficava bem no caminho da rota do Império Romano. Roma havia feito estradas, né, vias, onde passava então as bigas, né, o seu exército, passavam os seus senadores, passavam os seus cidadãos romanos, né, os seus governadores, passavam por essas vias. E essa era uma rota que havia sido construído por Roma, como no Brasil, né? Vou falar do Brasil, em que muitas das cidades foram fundadas, né, por bandeirantes, foram fundadas por estradas de ferro, né? Então, construíam uma estação e em volta da estação se fazia uma cidade. E a cidade de Tiatira, ela tinha uma importância comercial muito grande. Inclusive, essa cidade ela foi reconstruída várias vezes. Houve um sismo alguns anos antes de Jesus e a cidade foi totalmente destruída. Houve um terremoto e a cidade foi para o chão. Mas ela foi reconstruída por o imperador Augusto e agora ela está imponente com o seu comércio e com as suas lojas. É interessante que ali era um comércio importante, onde havia lã, couro, linha, bronze, tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpuras. É interessante que até o bronze é citado aqui por esse autor desse estudo, porque Jesus se intitula, né, na carta, dizendo que ele tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus é o verdadeiro bronze polido. É até interessante notar que quando a gente estuda o livro do Apocalipse, não é só o livro do Apocalipse que a gente tem que estudar, mas também o livro de Daniel, que irmão desse livro de Apocalipse. Você quer entender o livro do Apocalipse, você tem que ler o livro de Daniel. Você quer entender o livro de Daniel, você tem que ler o livro do Apocalipse. Os dois andam juntos. Os dois são os livros proféticos dos últimos acontecimentos. Interessante que Daniel foi escrito antes de Jesus nascer, né? Muitos anos antes, cerca de mais ou menos 550 anos antes de Jesus. E uma dos capítulos de Daniel, se não me engano, capítulo 2, onde que o rei Nabucodonosor tem uma visão, e nessa visão ele viu uma estátua, e a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre, né, e as coxas eram de bronze, e os pés eram de barro, em alusão aos 4 impérios que surgiram durante esse tempo. A cabeça de ouro, né, Babilônia, rapidamente mostrando para vocês. O peito de prata e os braços, simbolizando o Império Medo-Persa. E o ventre de bronze e as coxas de bronze, simbolizando o Império Grego, que foi o império avassalador na época.
e depois os pés, ferro e barro, representando o Império Romano, que nesta época, então, estava-se no quarto império, da visão da estátua de Nabucodonosor, onde Daniel, então, deu a interpretação para o rei. É interessante que, quando se fala bronze, as portas do templo, naquela época, do templo de Jerusalém, o famoso templo de Salomão, ele era de bronze, tão polido, que dava para ver de longe o templo, que quando o sol batia naquela porta, aquela esplendor da construção do templo era ofuscado, de longe era ofuscado pelo brilho daquela porta. E não é uma porta pequena, não, de 2x2 ou 4, né, ou 3x4, era uma porta de 7 metros de altura por, sei lá, né, 5 de largura. Era uma coisa fantástica, enorme. Então, ali, Jesus falando, olhos de fogo, como de fogo, e bronze polido. Tá? É muito interessante, Jesus trazendo ele, citando ele nessa passagem. É interessante que nesse livro discorre o seguinte, que seria impossível, né, ser comerciante em Tiatira, né, como era comércio, tinha um comércio muito forte, as corporações eram juntadas nos seus devidos ramos. Então, cada setor tinha a sua agremiação. Quem fabricava lã, quem fabricava púrpura, linho, couro. Então, tinha as suas agremiações, tinham o seu sindicato, né? Vamos dizer assim, hoje está atual, uma linguagem bem atual, né? Sindicato, é a linguagem atual do Brasil. Né? Então, tinha que fazer parte desse sindicato. Então, seria impossível você não fazer parte do comércio sem participar desse sindicato. Mas acontece que esse sindicato, eles sempre tinham como seu padroeiro, né? Ali tinha um deus pagão. E as pessoas eram obrigadas a participar das festas e comendo aquelas coisas sacrificadas aos ídolos, e depois a festa terminava, então, com orgias e licenciosidade. Então, o que os cristãos deveriam fazer nesta época? Deveriam participar, né, dos grêmios, né, para não perder o seu negócio, ou tomar uma posição como cristão? Porque se ele sai, né, do grêmio, ele não tem a proteção, não tem a propaganda, não pode fazer o seu negócio. E parece que hoje é muito atual hoje na igreja, né? É muito atual hoje. Não, os homens de negócio, né? Os verdadeiros homens de Deus que querem fazer um negócio limpo, ele não consegue fazer. Ele tem que participar sempre de algo bastante sujo para poder vencer, com corrupção, com ativa ou corrupção passiva. Nós vemos no Brasil, né, muitos homens de Deus, pastores, que estão envolvidos em todo o esquema da Lava Jato. Perceberam? Perceberam? Então, essa igreja era uma igreja rica, era uma igreja que tinha um poder aquisitivo bastante alto. Interessante que essa era a situação que se encontrava os cristãos naquela época. Se ele permanece na festa, ele nega Jesus. Se ele sai, né, do grêmio, ele perde seu negócio. Então, nessa situação, Jezabel, ela fingiu saber a solução. Disse ela, para vencer a Satanás, é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás.
Não se pode vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência. Paulo, no Romanos capítulo 6, fala assim, vamos ler lá, Romanos capítulo 6, rapidinho. Romanos 6, 1. Romanos 6, 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Entenderam? Né? Vocês perceberam o que Paulo quis dizer? Nós que saímos do pecado, né? No versículo, no capítulo 5, antes, né, ele fala a respeito da lei, né, e ali ele discorre então, se permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante, de modo nenhum, porque nós estamos mortos para o pecado. E é interessante que nessas igrejas, as cartas de Paulo, provavelmente elas foram lidas, né? Provavelmente elas foram lidas e então elas conheciam toda essa questão a respeito do pecado. Mas Jezabel, ela é introduzida nesta igreja e existem duas escolas. A escola espiritualista, né, que diz que Jezabel não é uma pessoa em carne e osso, mas um sistema de doutrinas que foi implantada na igreja na época. E tem também a escola historialística, que diz não, que Jezabel realmente existiu. Jezabel foi uma mulher de carne e osso e era mulher. Vamos lá então. Tem duas Jezabel então na Bíblia. Como vamos tratar com essa questão? Né? Por que Jesus citou a respeito de esse nome, né? Jezabel? Por que ele citou Jezabel? Porque era justamente, né, Jezabel, do livro de Reis, nos seus capítulos 15, 16 e 17, onde o rei Acabe se casa com essa Jezabel, com essa Fenícia, era uma princesa pagã, e quando ela veio para Israel, ela trouxe consigo todos os seus deuses e implantou o paganismo no povo de Israel. E levou o povo de Israel realmente à ruína espiritual. Um dos piores reis que existiu em Israel foi Acabe. Jezabel era tão maléfica que uma vez Acabe olhou uma vinha. Nossa, que vinha bonita, que linda, linda, eu quero comprar essa vinha. Aí chegou Nabote, venda essa vinha. Nabote falou, infelizmente eu vou ter que declinar dessa obrigação, porque como foi herança, eu não posso vender. E tinha uma lei dizendo que quando era herança, a pessoa não podia vender, né? Ela tinha estima. E quando Acabe fala para Jezabel, sua esposa, olha, eu queria, né, Jezabel vendo a tristeza do rei Acabe, porque está triste, homem, né? Eu vi uma vinha lá, muito bonita e tal, com parreiras lindas, eu queria tanto comer aquelas uvas, mas Nabote não me vendeu. O quê? Ele não vendeu para você? Tudo bem. Ela começou a mexer os panos sem que Acabe soubesse. Ela pagou pessoas para fazer falso testemunho contra Nabote. E dizendo o seguinte, olha, Nabote, ele blasfemou contra Deus. Justamente ela que não era crente, ela que não era fiel a Deus. E aconteceu, Nabote foi apedrejado e assim, então, Acabe ficou com a vinha.
Perceberam o espírito de Jezabel? Esse era o mesmo espírito que estava acontecendo na igreja de Tiatira. E é bastante forte. Hoje, nos anos 80, quando eu me converti, no final dos anos 70, nos anos 80, havia uma corrente muito forte de profecias na igreja. Virou moda e modismo de profecia dentro da igreja. E normalmente, não eram homens que eram profetas, mas sim mulheres. Né? E inclusive aqui em Hiroshima, numa das igrejas que existiu aqui em Hiroshima, tinha uma profetisa. Eu não vou citar o nome, também não vou citar o nome da igreja. Mas todo mundo tinha um grande respeito por ela. Eu vou fantasiar o nome dela de Silvia. Quando as pessoas chamavam, os irmãos chamavam, fulano e tal, Mitico, a Kitty, mas quando era Silvia, era irmã Silvia. Irmã Silvia. Sempre colocava o título de irmã. A Kitty não era irmã, a Mitico não podia chamar de irmã. Mas quando se tratava da profetisa, irmã Silvia. Gente, vocês não sabem o que essa mulher aprontou dentro da igreja. Ela simplesmente acabou, com a igreja onde ela estava, destruiu, se envolveu em adultério e era profetisa dentro da igreja. Era o mesmo espírito de Jezabel que estava nessa irmã. Rapidamente aqui, uma igreja dinâmica sobre a apreciação de Jesus. No tópico 1, Jesus, ele apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. Ele não está ele não está apenas no meio do candeeiro, ele também anda no meio dos candeeiros. Ele conhece as obras, as tribulações da igreja, bem como o lugar em que ela está. Seus olhos são como chama de fogo, ele tudo vê, conhece tudo e sonda todos. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as obras e as suas intenções. Cristo, ele se apresenta dessa forma, porque Jesus, ele ama a sua igreja. Ele sabe quais são as intenções que tem por trás de cada coração, de cada mente. O intuito de uma verdadeira igreja é temer o Senhor e respeitar os princípios bíblicos da palavra de Deus. E muitas vezes, até dentro da igreja, então vamos agora chamar para a escola espiritualista, existe espírito de Jezabel dentro da igreja. Essa semana aqui eu estava vendo um vídeo no YouTube, e eu fiquei assim, assustado, com algumas igrejas grandes. Eu vou citar o nome, o bispo Edir Macedo, que ele estava decorrendo e pregando a respeito de João capítulo 2, o milagre que Jesus fez de transformar a água em vinho. E lá, então, se você puder ver lá o vídeo, o bispo, que é o fundador de uma igreja grande, que tem um templo enorme em São Paulo, gente, é monstruoso, é grande o templo, feito com mármores vindo lá de Israel, mognos, cedro do Líbano, coisa de primeira. Mas a mensagem totalmente deturpada. Então ele começa a criticar Jesus. Por que Jesus fez esse milagre? Eu não entendo. Eu não entendo esse milagre de Jesus. Como é que Jesus pôde transformar água em vinho, deixar o pessoal tudo bêbado numa festa? Perceberam?
né? Onde está a doutrina? Onde está os ensinamentos? Onde está o espírito de Jezabel na igreja cristã? Agora falando da igreja universal do reino de Deus, não a do bispo de Macedo, mas a igreja universal de Cristo. Jesus se apresenta como aquele que distingue dentro da igreja as pessoas fiéis e as infiéis. Numa mesma comunidade, né, havia 3 grupos: os que eram fiéis, os que estavam tolerando o pecado e os que estavam vivendo no pecado. É interessante que essa igreja aqui, ela está bem, né? Está muito bem, vai muito bem, obrigado. A igreja de Tiatira, gente, vai muito bem, obrigado. Jesus elogia da seguinte forma, né? Ele conhece as obras, conhece a caridade, o serviço, a fé e a paciência. É que as últimas obras são mais do que as primeiras obras. Perceberam? A igreja estava em crescimento, né? Novos convertidos, né? Muito amor, diferente da igreja de Éfeso. Lembram? Jesus falou assim, ó, tenho porém uma coisa contra ti, em que deixaste o primeiro amor. A igreja de Tiatira não havia esse problema, estava amando. A única questão realmente, né, era essa tolerância com Jezabel. E Jesus sabe distinguir uns dos outros. Numa mesma igreja, a gente salva e a gente perdida. Há joio e trigo. Por isso que a gente, quando estuda a palavra de Deus, a gente tem que atentar muito para aquilo que a palavra de Deus está falando. Jesus, ele se apresenta como aquele que reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. A igreja era poderosa, havia muito trabalho, muito labor. A igreja era marcada por amor. A igreja era marcada por fé. A igreja era marcada pela perseverança ou paciência triunfadora. E a igreja estava em franco progresso espiritual. Interessante que as últimas obras da igreja eram mais numerosas que as primeiras, como eu havia falado. Essas marcas eram do remanescente fiel e não das totalidades dos membros. Normalmente, numa igreja, há sempre aqueles irmãos que trabalham, sempre estão dispostos a botar a mão no arado. Então, todo esforço que a igreja é produzido, normalmente, é por uma minoria e não pela maioria. A minoria sempre está abençoando a maioria. Isso é comum, seja igreja grande, seja igreja pequena. Parece que é uma marca, né, na igreja cristã. No tópico 2, passando, eu tenho mais 5 minutinhos para discorrer, que uma igreja tolerante ao pecado, sob a reprovação de Cristo. Antes de Jesus reprovar a profetisa, ele reprova a igreja. No versículo 20, ele diz o seguinte: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Tiatira estava crescendo, por isso Satanás procura corromper o seu interior em vez de atacá-la de fora para dentro. É muito interessante, gente, saber que 3 personagens é citado nessas cartas das 7 igrejas da Ásia. O primeiro personagem são os nicolaítas, lembram? Que foi estudado sobre os nicolaítas? Eles traziam o paganismo dentro da igreja. Então, era para servir a Deus, mas também não é bem assim, dá para a gente dar uma folguinha, né?
tem muita legalidade, não pode isso, não pode aquilo. Não, não, crente, pode beber, não, pode beber sim, tá? Não, tudo bem, né? Não, crente pode ter um caso amoroso, não, tudo bem, né? É o coração que manda. Isso eram os nicolaítas. Outro personagem era Balaão, né? Lembra? Né? Balaão, né? Balaão. Que não conseguia, né, profetizar contra o povo de Deus, o povo de Israel. Então ele sugeriu a Balaque para que levasse mulheres, né, lá para o acampamento dos israelitas, para que eles então pudessem ali, né, ver aquelas mulheres bonitas, então se prostituísse. E a terceira personagem, que é essa, que é Jezabel. Jesus reprova a igreja por ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Enquanto Éfeso não podia suportar homens maus e os falsos ensinos, Tiatira tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel. Essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão nefasta na igreja que Jezabel tinha exercido em Israel. O nome de Jezabel significa puro. E Jezabel estava introduzindo os discípulos de Cristo ao pecado. A tolerância da igreja com o falso ensino provoca a ira de Jesus. Por Jesus amar a sua igreja, ele fica irado e reprova a igreja. A igreja abriu as portas para essa mulher. Ela subia ao púlpito da igreja, ela exercia a docência na igreja, ela induzia os crentes ao pecado. A igreja não tinha pulso para desmascará-la e enfrentá-la. Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Existia duas coisas na igreja: a falsa doutrina e a falsa moral. A falsa doutrina é que Jezabel estava ensinando a igreja de que a maneira de vencer o pecado era conhecer as profundezas de Satanás. Lembra daquele ditado que para você vencer o inimigo, você tem que conhecer o inimigo? Jezabel, ela falou assim, o seguinte, para você vencer o pecado, então você tem que conhecer as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer suicídio comercial, né? Não deveria deixar os grêmios, os sindicatos. Eles deveriam participar dos banquetes, dos grêmios e comer carne sacrificada aos ídolos, bem como das festas imorais. Ela ensinava que os crentes deviam defender os interesses materiais a todo custo. O prejuízo para ela era mais perigoso do que o pecado. O prejuízo financeiro era mais perigoso do que o pecado. Ela amava mais o dinheiro do que Jesus. O ensino dela, o mérito do ensino dela era o seguinte: era vencer no pecado, amava mais dinheiro que Jesus, mas as exigências materiais, mais as exigências materiais do que as exigências de Deus. O ensino dela era que não há mérito em vencer no pecado sem antes experimentá-lo. Por exemplo, assim, se o irmão ele errou, então nós temos que aprender com o erro do outro. Então ela falou o seguinte: mas que mérito você tem, de você vencer esse pecado, sendo que você não passou por esse pecado? Vai lá, peca e vença o pecado. Perceberam o ensino? Perceberam o perigo do ensino? Gente, trazendo isso para a igreja de hoje, é terrível. Hoje, tem tanta coisa
mundana dentro da igreja que Satanás não está mais preocupado em tirar o crente da igreja. Não. O crente pode ficar sentadinho no banco, numa boa. Tudo bem. Esse é o ensino de Jezabel. Você pode ficar no banco, mas desde que o mundo ainda esteja dentro de você. Perceberam o perigo? Essa é a mensagem da igreja de Tiatira. Essa é a mensagem mais poderosa que Jesus Cristo ensina nessas 7 igrejas. Talvez esses sejam os ensinos mais fortes que Jesus nos fala hoje. Irmãos, por vez, nós temos que realmente decidir, ou se servimos Jesus, ou se deixamos as coisas do mundo, né, os grêmios do mundo entrar no nosso coração. Amém? Eu quero só deixar o tópico 3, o 4 e o 5 para o Ed. Deus abençoe vocês.